As 3 maiores mentiras do diabo. Como posso ter Deus ao meu lado para ficar livre das armadilhas do diabo? O diabo é o criador das 3 maiores mentiras do mundo. Ele é o pai da mentira. Ele é o mestre na arte do engano. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. É mais fácil as grandes massas do povo se tornarem vítimas de uma grande mentira do que de uma mentira pequena, disse o ditador alemão nazista Adolf Hitler, de 1889 a 1945. O político e revolucionário comunista russo Vladimir Lenin, de 1870 a 1924, afirmou: uma mentira repetida com suficiente frequência torna-se verdade. O diabo é o autor de todo engodo, fábulas, superstições, crendices e heresias. Ele é o mentor das grandes ideologias e pensamentos filosóficos contrários às doutrinas cristãs. Graças a Deus, que somos bem informados dessas falácias diabólicas. Escreve São Pedro Apóstolo: com efeito, não foi seguindo fábulas sutis, mas por termos sido testemunhas oculares da Sua Majestade, que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nos ensina São Paulo Apóstolo: tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. A grande mística e doutora da Igreja Santa Teresa de Ávila dizia: terríveis são os ardis e manhãs do demônio, para que as almas não se conheçam, não progridam, nem entendam o caminho a seguir. Realmente, toda a obra do diabo é para desviar o ser humano do seu conhecimento como imagem e semelhança de Deus e do caminho da verdade que é Cristo, Senhor nosso. Vejamos as mentiras. Deus não existe. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. Suas ações são corrompidas e abomináveis, não há um que faça o bem. O ateísta, materialista e marxista alemão Ludwig Feuerbach, de 1804 a 1872, disse: não foi Deus que criou o homem, ao contrário, foi o homem que criou Deus. O naturalista inglês Charles Darwin, de 1809 a 1882, autor da teoria da evolução, disse que tudo que existe é obra de um processo evolutivo. Falando sobre cientistas que acreditam que o universo e a vida nele resultam de um planejamento inteligente, uma resenha no mais importante jornal do mundo, The New York Times, comentou: eles têm doutorado e ocupam cargos importantes em algumas das universidades de maior prestígio. Seus argumentos contra o darwinismo não se baseiam na autoridade das escrituras sagradas, antes, baseiam-se em argumentos científicos. Vários cientistas concluíram que as evidências a favor da evolução são demasiadamente fracas e contraditórias. O engenheiro aeroespacial Luther D. Sutherland escreveu em seu livro Darwin's Enigma, O Enigma de Darwin: a evidência científica indica que sempre que qualquer espécie básica de vida surgia na Terra, desde protozoários monocelulares até o homem, cada forma de vida era completa, e seus órgãos e estruturas, inteiramente funcionais. A conclusão inevitável a ser tirada desse fato é que havia algum tipo de inteligência antes de surgir a vida na Terra. Depois de uma longa vida de pesquisas e trabalhos científicos bem-sucedidos, o astrônomo Alan Sandage declarou: foi o estudo da ciência que me fez chegar à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que a própria ciência pode explicar. É somente por meio do sobrenatural que consigo entender o mistério de tudo que existe. O biólogo americano Francis Collins é um dos cientistas mais notáveis da atualidade. Diretor do Projeto Genoma, foi um dos responsáveis por um feito espetacular da ciência moderna, o mapeamento do DNA humano, em 2001. Autor do livro de grande sucesso internacional, A Linguagem de Deus. Nas 300 páginas da obra, o renomado cientista conta como deixou de ser ateu para se tornar um fervoroso cristão. Afirma Collins: as sociedades precisam da ciência como da religião. Elas não são incompatíveis, mas complementares. Afirma mais: o ateísmo é a mais irracional das escolhas. 2. O diabo não existe. Dentro dessa mentira, contém a negação do pecado, do inferno e da condenação. O poeta francês e autor da obra As Flores do Mal, Charles Pierre Baudelaire, escreveu: a maior astúcia do diabo é convencer-nos de que ele não existe.
Afirmação semelhante é do erudito cardeal e arcebispo de Milão Dom Dionigi Tetamanzi: não te esqueças de que o diabo existe, porque sua primeira postura é fazer-nos crer que ele não existe. O filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980, disse: tudo é absurdo, nada tem sentido. O inferno são os outros. O diabo tem incutido na mente do homem pensamentos de descrenças de si mesmo e do transcendental. O sentido da vida e do espiritual é um trabalho que o homem se completa na sua dimensão holística, porém mentes inspiradas pelo diabo trabalham fortemente contra o abissal do espírito. Mentes racionalistas e materialistas penetram até na teologia para minar a fé dos cristãos. O diabo é tão astuto que não basta só usar as correntes filosóficas, mas também as teológicas para negar ou matar a sua existência, como a de Deus. O teólogo protestante americano William Hamilton afirma, enfaticamente, Deus está ausente. O homem perdeu irreparavelmente, ou melhor, Deus está realmente morto. No seu livro Holy Atri, Religious Conflicts of the 90s, Santo Ódio, Conflitos Religiosos dos anos 90, o autor James A. Aug faz a seguinte observação chocante: uma grande ironia dos anos 90 é que a religião, que deveria ser uma fonte de bondade e preocupação humanitária, tomou a dianteira como o principal fator que contribui para o ódio, a guerra e o terrorismo. Não, Deus não está morto e o diabo está muito vivo e atuante no mundo usando teólogos, líderes em todo segmento social, intelectuais e a religião para lutarem contra Deus, a sua igreja, a Bíblia e a destruição do ser humano. O diabo sabe da sua condenação para o inferno junto com seus anjos, todavia, a sua revolta contra Deus é vingativa em cima de toda a obra criada por Deus. A sua missão é enganar o mundo inteiro e levar o ser humano à perdição. Como posso ter Deus ao meu lado para ficar livre das armadilhas do diabo? Quem responde é o grande teólogo e doutor da Igreja Santo Agostinho. É muito simples, põe-te do lado de Deus. Diz mais, Deus é mais profundo no homem do que o mais íntimo do próprio homem. 3. Tudo é matéria. Tudo acaba com a morte. Nada existe além túmulo. O famoso poeta latino e pensador epicurismo Horácio, 65, 8 AC, dizia: Coronemus nos roses donec marcescante, coroemo-nos de rosas enquanto não murcham. O poeta quis dizer que o mais importante da vida é gozar o prazer sem se preocupar com a morte. Os antigos filósofos gregos Sócrates e Platão afirmavam que deve haver algo inerentemente imortal dentro do ser humano, uma alma que sobrevive à morte e nunca morre realmente. Em Eclesiastes 12,7 está escrito: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. É desde o princípio que a ideologia diabólica trabalha contra a verdade divina. De um lado, filósofos materialistas, do outro lado, filósofos transcendentais e no centro a verdade da revelação divina. O que é o materialismo? É um falso sistema filosófico que considera a matéria como a única realidade e todos os acontecimentos no mundo como resultado da matéria em evolução. Nega tudo que não for matéria, portanto a alma e Deus. A inteligência humana seria, segundo este sistema, a ação da matéria organizada. O materialismo dialético, histórico e econômico teve seus expoentes máximos em dois filósofos alemães, Karl Marx, de 1818 a 1883, e Friedrich Engels, de 1820 a 1895. São os pais do comunismo. O materialismo teórico aplicado à vida prática colocou grande número de países asiáticos e europeus sob a tirania de governos que negam a Deus, a alma, os valores espirituais e se esforçam por arrancá-los da consciência humana, destruindo assim a fonte de luz que pode explicar o mistério do universo e o destino do homem. A prática materialista é diametralmente contrária aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E direi à minha alma, tem uma quantidade de bens em reserva para muitos anos, repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz, insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece aquele que ajunta tesouros para si mesmo, e não é rico para Deus.
Afirma o cientista Francis Collins, a busca por Deus sempre esteve presente na história e foi necessária para o progresso. Civilizações que tentaram suprimir a fé e justificar a vida exclusivamente por meio da ciência como, recentemente, a União Soviética de Stalin e a China de Mao falharam. Conclusão: não podemos e não devemos temer o sistema ideológico do império do diabo. O príncipe das trevas não vence jamais os filhos da luz. Os demônios estremecem diante de Deus. Com Cristo e seu poder podemos resistir e vencer as insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso devemos vestir a armadura de Deus, para podermos resistir no dia mau e sairmos firmes de todo o combate.